Quer desconto para entrar na faculdade? Acesse querobolsa.com.br. Olá, bem-vindo ao quadro. Na aula de hoje nós vamos estudar as relações de Girard, que são algumas relações entre os coeficientes de uma equação polinomial e suas raízes. Se você conhece as relações de Girard e tem alguma informação sobre as raízes da equação polinomial, fica mais fácil resolver essa equação. A gente vai começar a falar das relações de Girard utilizando como exemplo as equações do segundo grau. Por quê? Porque você já viu isso em algum momento, até mesmo aqui no quadro, e vai ficar mais fácil. Toda equação do segundo grau é da forma ax² mais bx mais c igual a zero. E você pode escrever esta equação assim: a que multiplica x menos r1 vezes x menos r2 igual a zero. E você sabe que R1 e R2 são as raízes da equação do segundo grau. As relações de Girard para as equações do segundo grau são aquelas relações de soma e produto das raízes que você já viu. Ou seja, para equações do segundo grau, as relações de Girard são as seguintes: R1 mais R2, que é a soma das raízes, é igual a menos b sobre a. Coeficiente que multiplica o x sobre o coeficiente que multiplica x² multiplicado por menos 1. E o produto das raízes é igual a c sobre a, coeficiente independente sobre coeficiente que multiplica x². Agora que você já sabe como funciona para as equações do segundo grau, você pode aprender como funciona para as equações do terceiro grau. Depois que eu mostrar para vocês as relações de Girard para equações do terceiro grau, nós vamos generalizar para uma equação de grau n. A equação do terceiro grau tem essa cara: ax³ mais bx² mais cx mais d igual a zero. E você pode escrever esta equação assim: a que multiplica x menos r1, que é uma raiz, vezes x menos r2, que é a outra raiz, vezes x menos r3, que é a outra raiz, isso tudo igual a zero. Lembrando que r1, r2 e r3 são as raízes. Como ficam as relações de Girard? São as seguintes: a soma das raízes R1 mais R2 mais R3 é igual a menos B sobre A. A soma dos produtos das raízes tomadas duas a duas fica assim: R1 vezes R2 mais R1 vezes R3 mais R2 vezes R3 igual a C sobre A. E o produto das raízes R1 vezes R2 vezes R3 é igual a menos D sobre A. Você observa que, à medida que o grau vai aumentando, o sinal vai trocando. Sempre o sinal na soma das raízes é negativo. E depois você começa a alternar. Agora que você já viu como funciona para equações do segundo e do terceiro grau, nós podemos expandir esse resultado para equações de grau n. Uma equação de grau n é da forma an vezes x elevado a n mais an menos 1 vezes x elevado a n menos 1, e você vai somando até a1 vezes x mais a0 igual a zero. Você pode escrever esta equação na forma fatorada. E como é que fica? Fica an que multiplica x menos r1 vezes x menos r2 e assim por diante até x menos rn menos 1 vezes x menos rn. E isso tem que ser igual a zero. Lembrando que r1, r2, rn menos 1 e rn, essas são as raízes dessa equação. Como é que ficam as relações de Girard para equações de grau n? Para começar, a soma
das raízes, R1 mais R2 e assim por diante, até Rn é igual a menos o segundo coeficiente, que é a n menos 1, sobre a n. A soma dos produtos das raízes tomadas duas a duas fica assim, R1 vezes R2, mais R1 vezes R3, e assim por diante, até Rn menos 1 vezes Rn é igual a n menos 2 sobre a n. A soma dos produtos das raízes tomadas 3 a 3, que é o que eu vou fazer agora, R1 vezes R2 vezes R3, mais R1 vezes R2 vezes R4, e vai somando até Rn menos 2 vezes Rn menos 1 vezes Rn, é igual a menos a n menos 3 sobre a n. E você continua até chegar no produto de todas as raízes, R1 vezes R2 vezes R3 e assim por diante, até Rn menos 1 vezes Rn. Isso será igual a menos 1 elevado a n vezes a zero sobre a n. Observe que, se a equação for de grau par, o número que multiplica a razão entre os coeficientes é 1. Se a equação for de grau ímpar, aparece um menos 1 multiplicando a razão entre os coeficientes. Esse assunto vai ficar mais claro para vocês na próxima aula, que é quando nós vamos fazer um exercício. Espero que vocês tenham gostado, um grande abraço e até lá, pessoal!